Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo. Boa noite a todos. Louvado seja o nome de Cristo que reina, que tem o poder. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de poder estar gravando aqui mais um vídeo aqui e poder profetizar sobre a sua vida, uma palavra de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Amados irmãos, eu quero aqui fazer uma oração e logo após fazer essa oração, eu quero aqui liberar algo da parte de Deus para a sua vida. Algo extraordinário que vai falar poderosamente através dessa palavra para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só que antes, eu quero aqui chamar a sua atenção. Você que vai receber esse vídeo, eu quero que você me ajude, que essa palavra ela vai o mais longe que você imaginar. Transmita, leva para fora desse globo brasileiro aqui, vai para fora, transmita essa mensagem, essa palavra para quem você conhece, para quem você tenha certeza e crê que essa palavra vai poder falar de forma poderosa na vida daquele que você vai enviar essa mensagem. Amém? Eu peço a você que deixe o seu like lá. Eu peço a você que faça o seu comentário. Eu peço a você que se inscreva no canal aí, porque isso nos motiva a nós buscarmos mais, nos alimentarmos mais dessa palavra para poder ser canal e instrumento de Deus para a sua vida. Amém? Então nos dê uma força nesse canal aí, nos motiva a buscar mais, a cavar mais, a poder interagir mais aqui com os irmãos na palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E está um pouco friozinho hoje, mas o Espírito Santo de Deus nos aquece nesse momento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Deixa eu orar por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, Deus de toda a eternidade, Senhor Jesus, aqui estamos mais um dia na tua presença para glorificar teu santo nome, bendizer o teu santo nome. E em todo o tempo, Senhor Deus, somos gratos a ti, somos imensamente gratos, Senhor Deus, a ti, pelas suas benevolências, pelos seus beneplácitos, Senhor Jesus Cristo, por ter, Senhor Deus, nos projetado, Senhor Jesus, nessa terra, como a sua imagem e semelhança, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu te louvo pelas vidas que estão recebendo essa palavra, e que essa palavra seja uma palavra de transformação, que essa palavra venha, Senhor Deus, trazer esperança, que essa palavra venha, Senhor Deus, movimentar a fé de alguém que está com a sua fé abalada, mas venha restituir a fé na vida daqueles que vão receber essa mensagem, Senhor Deus. Ó Pai, te glorifico pela oportunidade de poder servi-lo a Ti, Senhor Deus, de ser um pedaço de barro, um pedaço de vaso nas Tuas mãos, que transmite a Tua palavra, Senhor Deus, e crendo que esta oração está sendo levada ao Teu trono, Senhor Jesus Cristo, aonde estão os serafins te adorando, Senhor Deus, e os querubins debaixo do Teu altar, acendendo a fumaça, para que essas orações eleve as tuas narinas e o Senhor responde do teu alto, sublime trono, Senhor Deus, sobre todos aqueles que nós intercedemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A palavra que eu tenho para a sua vida hoje está no livro de Salmos. Glória a Deus. Salmos 39. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo da glória. Está em Salmos 39. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo 39, que diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos, para não deliguir com a minha língua. Enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou.
encendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Glória a Jesus. Amados irmãos, os salmos que nós acabamos de ler agora, ele é um salmo cantado, ele é um salmo que é um salmo explanado com muita fragilidade por Jedutum. Jedutum foi um líder, juntamente com seus irmãos, ainda na época, né, de Davi, quando Davi manda buscar a Arca da Aliança. Ele foi um dos responsáveis a trazer a Arca da Aliança para Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esses salmos, observamos bem a leitura desses salmos, que Davi é um salmo pessoal de Davi, mas é um salmo também que qual Davi ele começa a demonstrar toda a sua fragilidade. É um salmo que o grande monarca Davi, ele começa a expor o quanto ele está abatido, ele está passando por um momento espiritual, ele está passando por uma fragilidade espiritual, a ponto dele mencionar que ele vai guardar os seus caminhos, para não delinquir com a língua, enfreará sua boca enquanto o ímpio estiver diante dele. O impressionante que nós vemos aqui, como que o salmista Davi, ele se preocupou no momento da sua fragilidade, a forma que ele se ia expor diante dos ímpios, a forma que ele ia se expressar diante dos ímpios. E isso é algo muito importante na nossa vida. Porque tem pessoas que ele fica esperando o momento da sua fragilidade para ver as suas expressões. Tem pessoas que ficam esperando o momento da sua fragilidade para poder deduzir quem é você diante de Deus. Tem pessoas que esperam a oportunidade do seu momento melancólico, do seu momento de murmuração, para poder dizer verdadeiramente o tipo de cristão que você é. Só que Davi, mesmo no momento de fragilidade dele, ele decide refrear a sua boca diante dos ímpios. Ele decide tomar cuidado ao encontrar com os seus adversários, com os seus inimigos, com os ímpios. Então existe uma cautela de Davi, com que ele vai falar, com que ele vai se expressar no momento da sua fragilidade. E isso serve de lição para mim, isso serve de lição para você. Não te demonstre fraco no dia das tuas angústias, porque existem pessoas que se alegram quando você abre a sua boca no dia da tua fragilidade. Tiago, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 3, desculpa. Tiago, capítulo 3, olha só para você ver. Porque todos tropeçamos em alguma coisa. E se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o seu corpo. Porque existem momentos na nossa fragilidade que é melhor nós nos mantermos calados, como o salmista Davi fez.
E tem momentos que é para nós falarmos e tem momentos que é para nós nos calarmos. E nós temos que ter discernimento e sabedoria de Deus, do Espírito Santo de Deus, para poder entender qual é a hora de falar e qual é a hora de se calar. Só que aqui também eu abro um parênteses aqui também, que Davi se manteve tão frágil no Salmo 39. Ele está tão atribuloso no Salmo 39, que Davi, ele se manteve tão calado, que o seu coração adoeceu, a sua alma foi adoecendo. A sua alma foi adoecendo, foi enfraquecendo. Existem silêncios na nossa vida que nos adoecem. Existem momentos na nossa vida silenciosos que nos adoecem. Parece que o mundo inteiro está gritando, o mundo inteiro está aplaudindo a forma, a tristeza, a angústia que nós estamos passando. A expressão parece que é essa. Davi chega a um ponto de perguntar para Deus quantos dias ainda ele teria na terra. Davi chega a medir a sua vida a palmos no Salmo 39. Ele olha para dentro de si e começa a perguntar para Deus: Senhor, quanto tempo resta-me de vida sobre essa terra? Porque eu olhando para dentro de mim, eu olho para a minha vida e eu vejo palmos. Ou seja, ele está tão desanimado, tão desesperançoso, que ele não consegue ver mais um plano de saída. Davi olha para a fragilidade do homem. Esse Salmo 39, ele nos ensina o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos. E o que nos mantém de pé é a força de Deus, é o Espírito de Deus que nos mantém de fé, que nos mantém de pé. É isso que nós temos que entender. Por isso que nós temos que entender uma coisa. E o salmista Davi relata isso no Salmo 39. Ele disse no Salmo 39, no verso de número, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidoso. Existe vaidade, é totalmente vaidade. Ele começa a medir a sua vida a palmos. E ele analisa que todo homem, por mais piedoso que sejamos, por mais forte que você tenta ser diante das tribulações, você pode ser o homem de oração, a mulher de oração. Por mais forte nas tribulações, nos temporais que você tenta resistir, o salmista revela que existe vaidade dentro de nós. E quando ele se expressa que existe vaidade, ele está dizendo: existe um ego dentro de nós. Existe egos. Por mais que nós pedimos a Deus, Deus quebra o meu ego, rebenta o meu ego. E ele expressa que todo homem tem vaidade. Ele expressa duas vezes no Salmo 39. Ele expressa no verso 5 e no verso 11. O quão é frágil, ele está expressando o quão é frágil a nossa vida. Se não é a mão de Deus diariamente sobre nós, o que será de nós? Porque Tiago disse, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Tiago capítulo de número 4 e versículo de número 13. E agora? Olha só a expressão de Tiago, o pastor de Jerusalém. Tiago capítulo 4, versículo de número 13. E agora? Vós que dizeis: ou amanhã iremos a uma tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos dinheiro. E digo-vos, olha só, versículo 14, digo-vos que não saibeis o que acontecerá amanhã, porque
que é a vida. Porque o que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e se desvanece. O que é a vida? O que é a vida? Olha o clima espiritual que ele está passando no Salmo 39. Ele percebe a fragilidade de vida que ele está passando. Eu não sei por que Deus colocou essa palavra na minha vida hoje para transmitir aqui hoje para você. Mas existe hoje, no século 21, uma doença chamada depressão. Está acabando, sufocando milhões de pessoas. Pastores, obreiros, pregadores, mensageiras, mulheres, jovens, adolescentes e até mesmo crianças. Estão perdendo o anseio da vida. Estão desvanecendo aos poucos, como diz Tiago. Enquanto tem muitos planejando, então tem muitos com corações gananciosos pensando no dinheiro. Sendo que a nossa vida é frágil. Sendo que a nossa vida é igual um vapor que desvanece aos poucos. Nós olhamos para o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Asaf está passando por um momento em uma crise espiritual, igual Davi no Salmo 39. Ele disse verdadeiramente, ele começa o Salmo dizendo que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os puros e limpos de coração. Depois ele relata na frente que quase que ele escorregou os pés na presença de Deus por olhar a prosperidade dos ímpios. Porque parece que no Salmo 73 até o verso 11, o verso 13, que Deus era injusto com Asaf. Que Deus era injusto com ele em todos os aspectos e âmbitos de vida, era injusto com ele. Se você pegar do verso 1 ao verso de número 13, a expressão que você vê que parece que Deus era injusto com ele. Porque ele começa a olhar a vida do ímpio, ele começa a comparar a sua vida com a vida do ímpio. E você não pode comparar a sua vida com a vida daquele que não tem orientação espiritual, com aquele que está fora de uma cobertura espiritual. Você não pode comparar. Porque existe Deus, existe anjos, existe o Espírito Santo, existe um batalhão espiritual dos céus cuidando, zelando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E antes de encerrar esse vídeo, deixa eu falar algo aqui para você, da minha vida aqui, espiritual. Eu cheguei até aqui hoje, eu estou nesse posicionamento de servo, de ponte de Deus, de mensageiro de Deus. Porque teve alguém que acreditou na minha chamada ainda criança. Teve alguém que olhou para mim e acreditou, resolveu semear a palavra de Deus na minha vida. E eu quero fazer menção dessa pessoa nesse vídeo aqui. Essa pessoa é a pastora Márcia, minha tia, irmã da minha mãe. Ela acreditou, ainda criança, pequeno. Essa mulher foi instrumento extraordinário de Deus na minha vida. Pastora Márcia, minha tia, um beijo no coração da senhora. Mulher de Deus, mora na cidade de Fânia, interior de Goiás, nas proximidades da capital de Goiânia, capital Goiânia. Uma mulher que investiu no meu ministério quando eu ainda era criança. Uma mulher que acreditou, que semeou. Pegava-me ainda com criança, levava para escolas bíblicas dominicais, levava para cultos evangelísticos ali no estado de Goiás, cidade de Minasul, onde eu nasci, onde eu me criei até os meus 17 anos de idade. Depois eu vim morar na cidade de São Paulo. Essa mulher acreditou. E eu sou imensamente grato a Deus
porque alguém acreditou, alguém olhou para mim. E eu quero deixar aqui hoje uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra de Deus para a sua vida. Esse ano de 2022 são os anos das experiências. São anos das experiências, de viver novas experiências com Deus. E para viver experiências, é preciso passar por algumas pontes turbulentas. Louvado é o nome do Senhor Jesus da glória. Louvado é o nome de Cristo. Aleluias. Poderoso e altíssimo Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 5, no verso 13, Paulo diz assim: e nós também nos gloriamos. Porque as tribulações nos produz a paciência, e a paciência nos produz a experiência, e a experiência nos produz a esperança. Um está ligado ao outro. Mas talvez você pergunte, mas como é que eu me glorio nas tribulações? Porque existem momentos na nossa vida, propósitos na nossa vida, que eles têm que ser cumpridos. Jesus passou um período tribuloso aqui na terra, mas esse período tribuloso que Jesus passou aqui na terra tinha um propósito. E sabe qual era o propósito? Era derramar a graça dele sobre essa terra. Era trazer salvação para essa terra. Era para te libertar desse cativeiro. Era para te abraçar. Era para tirar desse caminho torto que você andava nele. E o propósito de Jesus sobre essa terra foi um propósito espiento, foi um propósito tribuloso, foi um propósito que derramou sangue, foi um propósito que causou impacto na terra e está causando até hoje. Por quê? Porque somos a força do Evangelho. Você é a força do Evangelho. Então não desista. Não deixe que as fragilidades deste mundo venham destruir você, venham abalar a sua fé, venham tirar a esperança de Deus sobre a tua vida. Mas persevere, vai além de todas as circunstâncias de vida dessa terra, que Deus vai te honrar poderosamente nessa terra, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, e amanhã estaremos aqui novamente transmitindo uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus vos abençoe, que o amor de Deus, que a graça e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.